Então, tendo passado por todas essas etapas de trabalho, que na verdade são desdobramentos de uma pesquisa em biotecnologia vegetal que foi realizada há muitos anos atrás, né? Então, há 12, 13 anos atrás, então a gente veio fechando, porque um trabalho ele nunca é totalmente respondido, né? Quanto mais você investiga, mais perguntas você tem. Então, é um trabalho que ele vai avançando. E dentro do que a gente precisava, né? Então, ao longo desses 12, 13 anos, a gente precisava fazer a devolução dentro da bioética, então a gente trabalhou com os idosos e étnicos, de origem étnica, né? E que estão morando na região urbana, são deslocados ambientais, vamos dizer assim. E atualmente nós estamos nessa questão da avaliação da participação de determinadas plantas e na questão neuropsiquiátrica. E em relação à Covid, num primeiro momento, nós tivemos muitas mortes. E agora, 1 ano e 4 meses depois, nós estamos vendo as sequelas, estamos começando a observar as sequelas, né? Então, nós vamos começar a conversar sobre isso, sobre Covid-19, manifestações clínicas e neuropsiquiátricas. E, em especial, vamos falar um pouquinho sobre os desafios e a reabilitação de pessoas em fases intermediárias da vida e fases mais avançadas da vida, né? Esse trabalho foi feito por mim, pela professora Cláudia Gorini, que é professora de Clínica Médica da Unifase. Nós duas somos professoras de Ética Ambiental no programa de residência médica da Unifase, pelo Dr. Alexandre Pirro, que é biólogo, médico veterinário e responde pelo projeto de saúde ambiental, parasitologia e bioética, pelo professor Dr. Celso Lage, que é um físico e trabalha atualmente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na disciplina de conhecimento tradicional. E nesse conhecimento tradicional entram os grupamentos étnicos também e os seus direitos associados, né? E pela professora doutora Jaqueline da Silva, enfermeira, e que coordena o Laboratório de Envelhecimento, o PRUV, que é da Escola de Enfermagem Anareri, né, e que também está relacionado ao Centro de Ciências da Saúde, da UFRJ, e esse trabalho está relacionado, pertence ao Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, o IPUB, né, e ao MEPSO, né, que é o Programa de Mestrado Profissionalizante, né? Então, é exatamente o local que estuda esses processos dentro da gerontologia e da geriatria. Então, nós estamos desenvolvendo esse trabalho lá, relacionado a essa questão da Covid e grupamentos étnicos, e estamos estudando, né? A Covid, ela é uma doença que, na verdade, está em evolução, não só pela questão das mutações, mas pensando nessa relação agente biológico e hospedeiro, pensando nas variações dos hospedeiros, né? É uma coisa que a gente precisa entender melhor, né? Eu venho exatamente desse tipo de estudo da pesquisa de plantas para os mecanismos imunológicos, para aumentar e incrementar a qualidade da resposta imunológica desses hospedeiros, né? Imunodeficientes, né? Então, plantas que são imunomoduladoras, elas podem, ora, serem imunoestimulantes e podem ser, ora, imunossupressoras.
Então, se você está, por exemplo, numa tempestade imunológica, uma planta que tem um efeito imunossupressor, ela pode ser desejada, não para uso crônico, mas para debelar determinadas complicações. E tudo vai depender de como que a resposta desse hospedeiro se dará, né? Então, aqui no Brasil, né, relembrando essa questão das mortes, né? Quando a gente está falando de epidemiologia, a epidemiologia ela conta muito com a avaliação da questão demográfica, para a gente poder analisar isso em relação a alguma coisa. Só assim que a gente pode estabelecer o grau de significância, né? Então, o Brasil, em 2021, ele conta com 2,7% da população do planeta. Entretanto, ele concentra 30% das mortes por Covid no mundo inteiro, né? Então, especialistas brasileiros estão apontando o Brasil como estando mais perto de se tornar o líder no ranking mundial de mortes do que se pensa, né? Na verdade, primeiro são os Estados Unidos, depois Brasil, depois Índia, né? E muitas variantes, muitas mutações e uma vacinação que não está sendo rápida e nem está atingindo a sua cobertura vacinal, que é o que o Cláudio vai estar mostrando para a gente. Ih, o que eu fiz? Acho que eu fechei a minha apresentação. Isso. Acabou fechando. Deixa eu pegar aqui minha apresentação de novo, só um instantinho. Eu apertei o botão errado. Então, isso é muito importante a gente entender essa questão da. Tá dando para ver? Sim. Tá, então deixa eu voltar. Essa questão da epidemiologia, estão vendo agora esse gráfico? Manifestações observadas? Sim. Sim. Então, porque quando nós estamos estudando essas manifestações clínicas, né, para ver o comportamento epidemiológico da doença, do primeiro vírus que disseminou, das suas mutações, é sempre em relação a algo. Então, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo um quadro clínico, né? Então, vocês vão ver aqui, nessas 3 colunas, os sintomas mais comuns dos Estados Unidos comparados aos da China, né? Então, é sempre assim, como é que se comporta um país em relação a outro, como é que se comporta uma determinada faixa etária em relação a outra, como se comporta um sexo em relação a outro. Então, a gente está sempre, quando está fazendo uma análise epidemiológica do comportamento da doença, para poder predizer, né, assumindo, então, um caráter preditivo, nós precisamos estar estabelecendo comparações, né? Então, o que a gente vê? Que o quadro clínico dos Estados Unidos, ele em algum momento ele varia ele é um pouco diferente do da China, né? A princípio, as principais informações vieram da China, mas depois muita coisa foi ocultada, então a gente perdeu um pouco o parâmetro. E, em paralelo, nós tivemos o surgimento das variantes. Por quê? Por causa dessa migração, desse fluxo constante e a relação com outros grupos de hospedeiros, com outras respostas, outros mecanismos de respostas, alguns mais rápidos, outros um pouco mais lentos, favorecendo a capacidade de invasão do vírus, né? E eu não estou discutindo o vírus, não, estou só falando no aspecto dos hospedeiros. Então, uma coisa que chama atenção aqui
é que, em relação à febre, o quadro é comum, a tosse, porém, a fadiga, ela modifica, né? A questão da dispneia modifica, né? Nos Estados Unidos, quer dizer, na América do Norte, começam a ter relatos de anosmia e ageusia, como aqui no Brasil, né? Em relação à questão dos sintomas respiratórios, né, num primeiro momento, lembrando que eu peguei esses quadros de artigos de revisão, que são artigos de revisão do NIH. E o NIH é como o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, né? Então, eu peguei como artigos de revisão porque eles são interessantes de acordo com o que vocês se interessem em estudar. Então, uma forma da gente ler artigo é vendo as referências bibliográficas, né? Então, um artigo ele sempre abre para outros. Um artigo de revisão ele sempre abre para muitos outros, né? Então, eu priorizei isso para a apresentação de agora. Então, essa classificação da pneumonia, que começou como leve, severa e crítica, na verdade, ela precisou, por causa da hipóxia, que aqui é uma coisa importante, porque a gente vai falar, por causa da hipóxia, ela precisou ser melhor esmiuçada, né? A intensidade desses sintomas respiratórios. Então, leve, moderada, severa e criticamente severa, né? Quando esse paciente precisa da intubação, tem um grau de hipóxia muito importante e pode instalar sequelas. Em relação aos sintomas pré e pós-Covid, agora que as pessoas não estão morrendo tanto, dependendo do país, a gente começa a ter alguma curva, o início de curvas, para a gente ver os sintomas que predominam, né? Então, com Covid e pós-Covid, a gente vê que agora o que está predominando é a fadiga. E aí eu tomo a liberdade de falar com vocês, não só por causa da doença em si, da virose em si, que a gente sabe que todo vírus causa fadiga, mas eu tenho uma suspeita, né, vendo os pacientes com Covid e pós-Covid, eles com uma fadiga e uma astenia intensa, que não conseguem sentar na cama, e alguns fazem quadro de hipopotassemia. Então, existe uma interrogação que eu ainda não encontrei bem descrito na literatura, mas eu interrogo e eu acho que valeria a pena os alunos das duas ligas investigarem a questão da insuficiência suprarrenal, né? Muitas doenças, principalmente aquelas que cursam com hemorragia, elas instalam insuficiência suprarrenal. Então, e a insuficiência suprarrenal cursa com hipopotassemia também. Então, acho que isso é uma coisa importante de ser feito uma revisão, um estudo de revisão, uma investigação mais acurada, inclusive em exames laboratoriais, ver se os prontuários médicos estão pensando nisso ou não. A questão da falta de ar, artralgias, dor no peito, tosse, ausência de olfato, síndrome de Sjögren já começa a ser relatada aqui. A síndrome de Sjögren, para quem não conhece, é um ressecamento das mucosas, da mucosa ocular, da mucosa oral, da mucosa vaginal, da mucosa anal, ressecamento da mucosa oral, né, já falei, esse ressecamento das mucosas. Em geral, a síndrome de Sjögren, ela, em outros pacientes, né, ela precede doenças autoimunes. Então, aqui entra também um outro raciocínio que eu tenho feito, são questões, tá? Eu não estudei não fiz pesquisa levantando prontuários para ver, mas
A gente sabe, dentro da fisiopatologia da virose, desta virose, que ele entra aqui para nós, né? Ele entra pela mucosa nasal, mucosa do olho, né? Mucosa oral. E aí ele faz a sua ascensão para o sistema nervoso central, né? Então, com isso, ele lesaria os pares cranianos, né? Temporariamente ou por mais tempo. Tem pacientes que estão voltando com perversão do olfato, perversão do paladar. Então, sugerindo que não é uma coisa temporária, sugerindo que é a instalação de lesão mesmo, em par craniano. E a gente também sabe que toda infecção, lembrando sempre dessa relação micróbio e hospedeiro, nessa resposta do hospedeiro, quanto mais tempo ficar, mais evoca citocinas, a liberação de citocinas, sinalizações. Então, nós temos, na parte da resposta imunológica, 2 tipos de respostas. Que é a aguda, que é aquela que todo mundo teme, que costuma levar à morte, da síndrome inflamatória, e uma outra que é crônica, porque o paciente fica doente e hospitalizado por meses, né? Então, se ele fizer uma sinalização crônica constante, pode vir a abrir uma doença autoimune. E talvez essa síndrome de Sjögren esteja relacionada ou a uma lesão direta na inervação dessas glândulas, né, local, ou pode ser a ativação de complexos autoimunes. Então, isso é objeto, é uma coisa importante, assim, para a pesquisa, para a contribuição, né? E é por isso que o pessoal tem feito corticoide, né? Mas também tem que saber qual é o momento da cortisona, né? Então, assim, então, essa questão das dores musculares, que são intensas, mas depois passam, lá embaixo, e a questão da diarreia, que é muito intensa também, mas ela também depois tende a recuperar, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá dando para entender isso que eu estou falando? Sim. Ok, então vou seguir. E aí nós temos outra... veja que eu estou mostrando as manifestações clínicas e já estou falando um pouquinho da fisiopatologia, tá? Nós temos manifestações clínicas em destaque, que são as microtromboses, as vasoclusões, que podem evoluir até para necrose, né? Então, nós podemos ter necrose localizada, como nós estamos vendo aqui, fez acrocianose e acronecrose, e podemos ter isso genericamente, né? Nos órgãos, nas vísceras profundas. Né? Então, essas vasoclusões são importantes. Então, existe um distúrbio, eu estava lendo, existe um distúrbio que não necessariamente está encadeado. Existem alguns pacientes na síndrome inflamatória, né, da COVID, que é a fase tão temida, né, que pode evoluir como um sepsis, né? Então, vai fazer as microtromboses e depois vai consumir todos os fatores de coagulação, e aí, uma vez eles consumidos e esgotados, ele vai entrar em hemorragias, né? A gente não quer isso, naturalmente. Então, a gente precisa estar atento para a circulação. Então, aqui, a investigação da semiotécnica, ela é de fundamental importância, né? Você olhar para a pele, ver se tem petequia, olhar palpar os pulsos, observar a cianose,
né? Palidez, observar se esse paciente está desenvolvendo o fenômeno de Renault, né? Então, são coisas assim muito importantes, porque aquilo que está ocorrendo na extremidade poderá estar ocorrendo nas vísceras profundas. Então, de qualquer maneira, a gente não gostaria de que uma idosa como essa, né, sobrevivesse e ficasse sem seus dedos, né, seus quirodátilos. A gente está pensando não só em evitar as complicações, mas também os danos, né? E a qualidade de vida posterior, né? Então, tendo entendido essa questão do tropismo do vírus pelo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? O tropismo do vírus pela musculatura, ele tem tropismo pela musculatura. Mas eu não sei se é só isso. Eu tendo a pensar que exista um mecanismo endócrino aí envolvido, como o envolvimento das suprarrenais. Em doenças infecciosas e parasitárias, vocês já devem ter ouvido falar, né, que todas as vezes em que nós temos uma virose, o vírus ele fez a viremia, então ele circulou e é super comum que esse paciente faça uma hepatite transinfecciosa e uma nefrite transinfecciosa, que frequentemente passa despercebida. Mas isso depende do grau de virulência, de patogenicidade desse vírus, né? Então, nós vimos que ele tem esse tropismo pelo sistema nervoso e ele, então, com facilidade, ele entra pelos nervos periféricos ou pelas porções periféricas dos pares cranianos. Ele faz microtromboses, vasoclusões, hemorragias e pode alternar. Num ponto ele pode estar fazendo trombose, no outro ele pode estar fazendo hemorragia. Ele tem essa questão da resposta inflamatória. Então, tem a resposta inflamatória esperada, comum do hospedeiro, e tem aquela exacerbada, que vai trazer a gravidade. Mas nós temos também aquela resposta inflamatória cronificada pela presença desse vírus no ciclo de vida desse vírus, né? Então, isso é uma coisa que esgota o hospedeiro, né? Então, aqui eu encontrei esse quadro, né, que fala de mecanismos principais, né, que é comum para qualquer micro-organismo, tá bom? A implantação direta, como eu falei, a extensão local, como eu falei, então, os próprios artigos comentam que, digamos, entra aqui na mucosa nasal e vai até o sistema nervoso central, fazendo comprometimento generalizado, né? A disseminação hematogênica, no caso da viremia, e o comprometimento do sistema nervoso periférico, quando for um outro tipo um outro tipo de porta de entrada, né? Muito bem. Então, a gente precisa entender que essa doença, ela causa uma infecção, sim, no sistema nervoso central. E aí é muito importante que a gente resgate com vocês 3 tipos de síndromes clínicas neurológicas, e que da parte neurológica tem uma delas que faz a parte neuropsiquiátrica, né? Então, a primeira é a meningite, que todo mundo conhece. Ela é uma inflamação das meninges,
ou seja, compromete a aracnoide, pia mater, né, pela presença desse vírus no líquido cefalorraquidiano, né, e que vai circular nesse espaço fechado, dando os sinais de irritação meníngea e, dependendo do grau de inflamação, evoluindo com edema cerebral, hipertensão intracraniana, né, que pode variar de leve, moderada até grave. Porém, a meningite ela cursa, então, com uma cefaleia holocraniana, né? E os sinais de irritação meníngea, Kernig, Brudzinski, rigidez de nuca, né? Esses são os clássicos, né? E no caso de hipertensão intracraniana, vai ter turvação visual, né? Vômito em jato, e uma cefaleia que também é holocraniana, mas que piora ou começa tipo 5 horas da manhã, né? Eu não tenho um horário, por causa da circulação, né? Com o paciente deitado. Ela vai piorar nesse horário. Muito bem. Essa é a meningite. Então, nós temos, para toda síndrome, nós temos uma denominação aguda e uma denominação crônica. Então, vai depender, mais uma vez, do agente etiológico e da condição de resposta do hospedeiro. Então, meningite aguda, eu vou pensar em quê? Vou pensar em streptococos, vou pensar em meningococo, né? Eu vou pensar naqueles germes que evocam uma resposta inflamatória intensa do hospedeiro. Meningite crônica. Existe. Um comprometimento lento, né? Então, eu vou pensar em tuberculose, vou pensar em sífilis, neurosífilis, comprometendo. Por isso que a gente faz lá a punção lombar, né? Desses pacientes que chegam andando no ambulatório, mas que tem um fator de risco, tem uma exposição, às vezes até são também imunodeficientes. Então, a gente pode não ter o sinal de irritação meníngea clássico, da tríade, que eu acabei de falar, mas isso não exclui a meningite, né? É por isso que vocês primeiro aprendem o clássico da semiotécnica, o clássico da semiologia, para depois poderem lidar com aspectos da clínica. Então, uma meningite cronificada já é uma visão da clínica, né? De quem está clinicando, como no caso das doenças infecciosas e parasitárias. A cerebrite já é uma invasão bacteriana que tem uma representação clínica apenas cerebral. Então, o paciente tem uma cefaleia intensa, que pode ser holocraniana, mas em geral ela é frontal, associada à fotofobia, à fonofobia, o paciente não suporta, e o som que fala em alto perto dele, enfim, a cerebrite, o paciente está irritado, mas assim, ele não tem sinais de irritação meníngea, tá bom? E ele não está irritado o tempo inteiro, ele está irritado com o som ou com a claridade, ele não suporta que acenda a luz da enfermaria, bate no olho dele, ele tem fotofobia, importante, em geral está até coberto, ele está na enfermaria, ele está todo coberto, porque ele está com uma dor de cabeça horrorosa e não está suportando a iluminação nem o ruído, tá? Então, isso é diferente. Você pesquisa, ele não tem rigidez de nuca, ele não tem Kernig, Brudzinski, ele não tem gatilho, ele não tem fuzil, ele não tem nenhum outro sinal do tripé, ele não tem os sinais de irritação meníngea, nem os clássicos, nem os mais raros, tá? Então, a cerebrite é muito comum, a gente vê muito no paciente com dengue, ou então aquele paciente que já teve uma intoxicação alimentar, comeu lá um cachorro-quente recheado com salmonela, fez uma salmonelose aguda, e aí tem aquela dor de cabeça. Ao invés dele ficar vomitando ou com diarreia, ele tem uma cefaleia horrorosa, que ele fica de cama, dói, os olhos até podem doer também. Então, isso é a cerebrite, né? O paciente com dengue tem muita cerebrite, né? Tem uma cefaleia muito importante. Então,
Mas aqui, o que eu estou mostrando para vocês? Até aqui, eu mostrei sintomas, manifestações clínicas que são do sistema nervoso. Então, são neurológicas apenas. Então, nós podemos ver sinais de meningite e cerebrite nos pacientes com COVID, tá? Existem relatos. Estão lá nas referências bibliográficas. E nós temos uma outra coisa chamada encefalite. As encefalites, naturalmente, elas podem ser agudas ou crônicas. De novo, agudas são aqueles micro-organismos que têm uma elevada patogenicidade, e as encefalites crônicas normalmente são chamadas de encefalopatias. Então, as encefalopatias podem ser metabólicas, como uma uremia, como uma insuficiência hepática, encefalopatia hepática, tá? Mas eu não estou me referindo aqui às doenças metabólicas, eu estou me referindo às doenças infecciosas e parasitárias. Então, quando é agudo, eu chamo de encefalite. Quando é crônico, normalmente ele vai evoluir, na verdade, para uma encefalopatia. O que está querendo dizer com isso? É que existe a possibilidade, dependendo do micro-organismo que seja, de deixar lesões residuais. Então, por exemplo, aqui, nesse exame de imagem, a gente está vendo um corte onde tem uma cicatriz, está tudo azul, está vendo aqui a bolinha vermelhinha? Com uma área preta. A área preta é uma área de necrose. E essa região vermelha com a área de necrose é uma lesão residual de uma encefalopatia pós-herpes, tá? Só para vocês entenderem que não tem vírus bonzinho. Então, o paciente, ele fica com um comprometimento que é crônico. Então, você sabe que não vai adiantar você esperar aquilo reverter, porque não vai reverter. Tem uma lesão instalada, tem uma área de destruição, uma área de necrose, como essa área preta no meio do vermelho. Então, é uma área de necrose, não tem como recuperar, né? Você pode recuperar outras coisas como a gente tem o sistema nervoso, tem a plasticidade neuronal, a gente vai abrir outras vias de conexão, mas aquela ali não vai. Então, nós temos que entender isso. E começaram a haver relatos, né, e publicações mostrando que Covid-19 estava dando distúrbio de comportamento. Tá? As encefalites, esse paciente, como é que é o quadro clínico de uma encefalite? O paciente, ele não tem cefaleia, ele não tem sinal de irritação meníngea, ele não tem cerebrite, nem tem meningite. Ele tem encefalite, entenda a palavra, encéfalo. Então, o que está aqui no encéfalo? Né? São as funções corticais superiores que são integradas pelo córtex integrativo. Então, o que vai acontecer? Se você tem uma lesão nessa conexão, você perde. Então, o paciente, ele perde a memória, ele não presta atenção, ele está irritado, ele tem insônia, ele tem... ao invés de insônia, ele pode ter hipersonia, ele pode ter labilidade emocional. Labilidade emocional não é ser sensível, tá? O termo originário, a expressão originária, labilidade emocional, vem de uma lesão neurológica que faz o paciente chorar sem ter emoção e sorrir sem ter emoção. Tá? Isso aqui é a origem do termo labilidade emocional, que ao longo do tempo foi trocando, né? É diferente de estar hipersensível, de estar fragilizado, né? É uma outra coisa. Esse paciente com a perda da memória, ele fabulação, ele cria uma historinha,
tá? Ele não está mentindo para você. Ele não tem uma noção assim, eu vou mentir para esse médico. Não, ele começa a fabular, ele conta e surgem histórias que muitas vezes são reminiscências de outras histórias, e aí ele faz uma fusão ali, um emaranhado ali ele está confuso, né? Então ele conta uma história que não é a história dele, e às vezes tem um componente ou outro que mas ele não pode ser, inclusive ele não pode nem ser, se ele cometer algum erro, ele não pode ser julgado, porque ele está doente, né? Essa encefalopatia todo mundo sabe, né? Os semiologistas, os clínicos, né? Quem atende paciente, quem acompanha, todo mundo sabe que esse paciente está fora de si. Há muitos anos atrás, houve o caso de uma moça lá, se não me engano, foi na Suíça, foi em Zurique, que quase criou um problema entre países, porque ela se cortou toda, ela fez uma automutilação e disse que tinha sido agredida lá no país de primeiro mundo. E aí o médico legista viu que ela tinha se cortado até só nas áreas onde até onde a mão dela chegava. Onde a mão dela não alcançava, não tinha corte. Ou seja, ela tinha se automutilado, né? E aí ela foi presa porque disseram que era mentira, que era falso testemunho, não sei o quê. E aí a embaixada teve que entrar em contato, né? E aí a moça era de São Paulo e o médico dela, um reumatologista, teve que fazer uma declaração porque a moça tinha lúpus eritematoso sistêmico e por algum motivo ela parou de tomar a medicação e ela fez então uma encefalite lúpica, né? Naturalmente, estava fazendo já encefalopatia, porque ela já estava alguns meses sem a medicação correta. E a Suíça entendeu, mas ela permaneceu presa, né? Está presa até agora. Então, mas na verdade ela está doente, então ela tinha que recomeçar a medicação. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, o que eu estou falando, estou dando esse exemplo, e é uma coisa séria porque o Covid está dando encefalite, tá bom? Está dando encefalite aguda, com distúrbio de comportamento, e as pessoas têm que começar a pensar, porque a gente já tem 1 ano e 4 meses de Covid, então a gente está começando a perceber outras coisas que não dava tempo de perceber antes. E esses pacientes que voltaram, né, alguns podem ter encefalopatia por causa da hipóxia, que é uma coisa muito importante, por isso é muito importante fazer o diagnóstico, ter um critério para não deixar essa pessoa complicar, né? Para a gente não ser antiético, a gente não pode deixar uma pessoa complicar se a gente sabe algumas coisas já estão bem estabelecidas dentro da Covid para a gente poder fornecer esse socorro. Mas vocês vão ver, inclusive, nesses artigos, que o que eles estimam é que essa encefalite ela dure até 6 meses, tá? 6 meses é bastante tempo, hein? Que ela dure com uma pessoa com um transtorno de comportamento. E aí, para saber se ela vai instalar lesões residuais, e aí vai ter que tomografar naturalmente, ou fazer ressonância, ver se ela instalou lesões, ou se não instalou, ou se, pelas destruições, ela desenvolveu encefalopatia. Se ela desenvolver encefalopatia, que é crônica, né? A tendência é que ela evolua para a demência, tá? Qualquer encefalopatia crônica evolui para a demência. Então, é um cuidado, é uma coisa que a gente tem que observar adequadamente, tomar cuidado, né? Porque a pessoa não vai estar respondendo lucidamente. Ela conversa, tá?
sabe que está de dia, sabe que está de noite, não sei o quê, mas ela pode ter reações adversas, reações diferentes. Eu estou sendo clara? Sim. Então, eles começaram a analisar sintomas neurológicos de COVID, tá? E da China, COVID da China. E o que eles viram que existe uma predominância no sistema nervoso central, seguida do sistema nervoso periférico e músculo esquelético, né? Do sistema nervoso central, o que a gente viu foi a sede, o que eles relatam, prestem atenção, a sede. E eu não sei se essa sede está relacionada à febre, eu não creio. Aqui eles estão falando uma sede que vem do hipotálamo, então uma lesão hipotalâmica, lesão central, tá? É uma sede importante, mas que eles não chamaram de polidipsia, tá? Eles chamaram de sede. Muita dor de cabeça, alteração da consciência, aqui alteração do nível de consciência, tá? Doença aguda cerebrovascular, ou seja, AVE, ataxia, que é uma coisa importante, porque pode ser cerebelar ou de origem medular, e convulsões, crises convulsivas, tá? Isso tudo como sintoma neurológico de COVID, em sistema nervoso central. Aqui eu tenho um questionamento. Eles chamaram de sistema nervoso periférico, que é diferente de como nós tratamos sistema nervoso periférico aqui. Aqui me parece que eles estão falando da parte periférica de pares cranianos, tá? Foi como eu entendi. Porque eles estão falando de distúrbio do olfato, né? Distúrbio do paladar e da visão. Então, isso, para mim, dentro da forma como a gente ensina aqui na Faculdade de Petrópolis, são comprometimentos de sistema nervoso central ainda, só que na parte periférica dos pares cranianos, tá bom? Agora, a dor de origem nervosa, aí sim, pode ser sistema nervoso periférico, paciente fazendo polineuropatia, na verdade, polineurite, né? E as injúrias do músculo esquelético, né? Então, isso é importante a gente observar, tem uma predominância grande nos pacientes, né? Então, até aqui eu falei da parte clínica, então de tudo que pode estar relacionado, assim, tudo não, das principais coisas que podem estar relacionados ao desencadeamento de sintomas neurológicos associados a transtornos psiquiátricos, tá? Mas nós sabemos, e também correlacionei a questão das próprias fisiopatologias. Porque, por exemplo, quando ele falou ali atrás do AVE, né, dos distúrbios vasculares, eles também falam, eles compararam com diversos países, com a França, com o Reino Unido, enfim. Então, eles estão dizendo que esses comprometimentos, eles se repetem e, de acordo com o país, eles observam os acidentes vasculares ocorrendo nos idosos com comorbidades, nas crianças, tá? Então, criança fazendo AVE por causa de COVID, tá? Criança fazendo paralisia facial por causa de COVID, criança descompensando anemia falciforme por causa de COVID. Então, nós temos, assim,
um risco social e características étnicas que nós precisamos observar. Não são só as características sociais, determinantes sociais, em função de classe social, não, tá? No caso da anemia falciforme e da deficiência da glicose 6-fosfato. Por isso que eu achei importante falar das contribuições da LAF, né? Porque, na verdade, está tudo correlacionado, né? Passando um pouquinho dessa questão clínica, desse entendimento, é importante a gente falar da questão existencial e do estresse causado nas pessoas em comum, por causa do isolamento, do distanciamento, tá? Então, são palavras distintas, distanciamento e isolamento. O distanciamento, ele é vivido de formas particulares por pessoas diferentes. O isolamento, os artigos falam que esse isolamento tem feito muito mal às pessoas, tem tornado as pessoas muito depressivas, tá? E inclusive piorando a questão, a temática do suicídio. Principalmente nos jovens, porque se sentem muito sem esperança. Os idosos, embora fiquem tristes, fiquem solitários, mas e muito restritos, né? A restrição da mobilidade física, a restrição física, ela colabora com o desencadeamento da depressão, né? Mas os idosos, eles possuem uma resiliência maior. Já os jovens não têm essa resiliência desenvolvida, porque ainda não são totalmente amadurecidos, né? Então, tem favorecido ao abuso de substâncias químicas, né? E também a questão do suicídio. Além disso, a questão do suicídio passa também pelo desemprego na sociedade e pelas dívidas. Então, é muito importante a gente entrar em contato, saber quais são os centros, se a gente não tem experiência, quais são os centros, os números de telefone, de pessoas que ajudam a salvar vidas, o acesso aos CAPs, enfim. E nós mesmos podemos tentar alguma coisa, tá? Existem sinais, né, que são claros, assim, que você vai percebendo que aquela pessoa está deteriorando rapidamente, pensando em suicídio, tá? Então, isso é uma coisa importante, daria só uma aula para falar dessa questão do suicídio, tá? Mas agora, eu gostaria de focar nos profissionais de saúde, que também é uma coisa muito importante, que talvez vocês pudessem desenvolver trabalhos no sentido da valorização desses profissionais de saúde, do carinho com esses profissionais de saúde, por causa do estresse prolongado que eles vêm passando, né? Todos nós. Então, esse autor, ele traçou um gráfico de ondas, mas não ondas de virose, mas ondas, as repercussões, mostrando assim, o que acontece com as equipes de saúde, né? Que tem uma primeira leva, primeira onda, first wave, que está ali, que de um pico, assim, que tá todo mundo voltado ali para mortalidade imediata, morbidade imediata da Covid, e não só correndo e socorrendo as pessoas naquele estresse, né? Mas eles mesmos adoecendo, né? Depois, uma segunda onda de estresse, porque é o impacto na sociedade, né? Porque como tudo parou praticamente tudo parou por causa da Covid, ou por causa dos lockdowns, por causa
das diversas restrições que foram solicitadas, teve toda uma gama de pacientes que não foram atendidos, né? Pessoas que estavam aguardando cirurgias, pessoas que estavam fazendo determinados tratamentos, enfim, houve um impacto nisso, com uma sobrecarga dos outros profissionais, não aqueles que estavam na linha de frente, nos CTIs, nas emergências, nas UPAs, mas aqueles outros profissionais que estavam deslocados de suas funções e que começaram a receber esses pacientes. Eu sou desse segundo grupo. Eu vou contar para vocês que até cachorro eu atendi, porque não tinham veterinários atendendo, e aí consulta à distância, e aí ex-alunos meus veterinários me pediram ajuda. Então, eu fui, lógico que eu não atendi sozinha, porque eu não sei nada de doença de cachorro, mas a fisiopatologia é uma coisa próxima. Então, na hora que eles diziam o que eles estavam pensando, então, cachorro com tumor maligno, cachorro com pancreatite aguda, cachorro... Então, assim, a gente ajudando a pensar e dando apoio, enfim. Então, uma sobrecarga de toda a sociedade por causa dessa parada da primeira onda, então, uma segunda onda sobre os pacientes e sobre a própria sociedade. Depois, essa questão aqui embaixo, que ainda é uma caudinha, que eles chamam, né, da primeira onda, que é essa questão que a gente está discutindo hoje, que é dessa recuperação. Como é que esses pacientes estão voltando? Como esses pacientes estão voltando depois da hipóxia grave com intubação? Como é que eles estão voltando depois de hemorragias? Entendeu? Porque quando sangra de um lado, pode estar sangrando em outra parte. Então, assim, determinadas lesões podem se instalar e a gente ainda não conhece direito a doença, né? Então, nós estamos avaliando isso, né? Como é que esses pacientes ficam e o impacto, né? Eles estão se recuperando, mas como que eles estão se recuperando? E depois, os pacientes com as doenças crônicas, né? E aí, os autores, já de um outro artigo de revisão, que foi publicado no Jornal de Alzheimer, né? Eles estão falando exatamente de que os profissionais de saúde, eles vão estar sofrendo a quarta onda, né? Por causa do trauma psíquico, do estresse violento que eles viveram, né? De todo ritual, é um ritual, né? Quando você sai de casa e quando você volta para casa e que você tem que separar todo o seu material, tem que desinfetar tudo, não fala com o filho, não fala com ninguém, né? O desencadeamento de um sofrimento psíquico, né? A própria injúria econômica, né? Porque você tem que trabalhar nos vários locais, então não consegue descansar o quanto deveria descansar, né? E o burnout, né? A síndrome de burnout, onde o paciente está exausto, está exaurido. Eu ouso dizer que, somado a isso, a gente vai observar muito hipotireoidismo, muita falência da glândula da tireoide pelo excesso de solicitação, né? Ouso arriscar isso, porque o hipotireoidismo está diretamente relacionado ao burnout, né? Então, assim, existe uma questão aqui que está comprometendo toda a sociedade. E tem a sociedade que está passando por todos esses impactos, então ela está vivendo uma questão da ansiedade depressiva. Vocês viam isso quando apareciam pessoas, estou viajando, estou cantando ópera, né? Então, assim, você vê, assim, algumas são realmente respostas salutares e outras são negacionismos, né?
E aí fica essa briga de internet, as pessoas muito depressivas e pouco tolerantes, e implicando, enfim, a violência doméstica. Então, existe um adoecimento psíquico, ou pelo menos a evidenciação mais dramática desse adoecimento, e que isso também corresponde a trabalhos, a coisas que podem ser feitas, né, pelos alunos, né? Vocês podem, de alguma maneira, estudar sobre isso, ler sobre isso, ver as publicações, estão chovendo publicações sobre isso, né? Então, que poderia, de alguma maneira, pequenos gestos que poderiam colaborar com a sociedade, mas especificamente com a nossa, os profissionais de saúde, os enfermeiros, né, os fonoaudiólogos que trabalham direto com a intubação, os médicos, enfim, né, os pediatras, né, a Covid nas crianças, que é uma coisa muito delicada, né, porque não é só você ver o sofrimento da criança, mas de toda a família, né. Muitas famílias, né, os clínicos também vêm, estamos num período, assim, muito sério, que a gente precisa ter muita resiliência e precisa ter muita esperança. Aí que vem o trabalho, a importância do trabalho, outro trabalho que foi feito, que vale a pena vocês lerem, né, terem acesso, que foi o eh, dos protocolos que tem na parte de espiritualidade, né, que a gente tem o protocolo HOPE, que é o da esperança, onde você avalia os pacientes. Então, poderiam aplicar, né, montar, aproveitar o protocolo, montar um projeto e avaliar isso com os pacientes, avaliar isso com os profissionais de saúde, né. Tem como os estudantes, de alguma forma, contribuir com pequeninas informações, porém informações corretas, visando o quê? Promover saúde ali na frente, né, porque é uma questão cidadã, né, uns cuidam dos outros, né. Então nós temos os recursos informativos de suporte ao cuidado em saúde em momentos pré, trans e pós-Covid-19. Né? Então, esses destaques são de compartilhamento com os profissionais, com os usuários dos serviços de saúde, que é a população, com os familiares dessas pessoas doentes, com as pessoas em processo de envelhecimento, e quem mais quiser. Né? É importante a gente aproveitar esses trabalhos e multiplicar, não é no sentido de aparecer, é no sentido de consolar, de promover, de evocar respostas positivas, né, nas pessoas. Então, todos nós estamos envolvidos. Né? Então, em relação aos idosos, existe um manual fantástico de reabilitação pulmonar, né? De coisas que podem ser feitas em nível domiciliar, né, feito pelo pessoal da UERJ, Serviço de Pneumologia e Tisiologia, que eles fizeram isso inicialmente para o DPOC, mas nós temos, dá para fazer em pacientes com restrição respiratória, e dá para aproveitar, muita coisa dá para aproveitar nesses pacientes que estão se recuperando da Covid. Então, isso é uma informação, porque é uma informação correta, é uma informação técnica, é um produto técnico também. Então, é uma coisa assim, importante de vocês terem acesso, é gratuito, então qualquer um pode ter acesso a isso. É necessário, assim, nós entendermos que nos idosos a principal manifestação, né, a mais dramática é o AVE, mas a principal manifestação é a confusão mental. E essa confusão mental, muitas vezes passa despercebido, que você fica pensando, porque ele ficou confinado, porque ele ficou sozinho, ele não está falando, você acha que é uma coisa assim da solidão, e não é, ele pode estar com Covid, né? Então, a confusão mental é uma coisa que está diretamente relacionada à encefalopatia, né? Pode ser encefalite, pode ser encefalopatia.
Então, o que a gente quer é sempre o diagnóstico precoce. Então, é muito importante ver que o paciente, ele vai dizer, você explica uma coisa para ele, ele não entende. Você explica para ele uma receita, ele não entende. E antes ele entendia. Você pergunta a ele se ele já jantou e ele não se lembra, e ele não tem, ele não vinha cursando com perda de memória recente. Então, isso são detalhes e que muitas vezes, se tiver acompanhante, ajuda, né? Porque às vezes ele não vai falar. Mas cada vez mais a gente precisa desenvolver a percepção. E aí, nós temos, até a professora Jaqueline, que compôs esse produto, ela compõe, né? Ela trouxe essa questão da OPAS, e realmente a OPAS ela é muito importante, né? A Organização Pan-Americana de Saúde, né? Ela trabalha com a população da América Latina, que é a população mais próxima da nossa, né? Não é a população europeia. Então, ele tem uma página, que é essa aqui, já está aqui disponível, hein? Essa página está mostrando sobre Covid e pessoas idosas. Fala também sobre outras coisas, sobre envelhecimento saudável, sobre práticas saudáveis, mas tem uma parte que é só sobre Covid e as pessoas idosas, e tem um curso gratuito que vocês podem se inscrever, né? Para fazer o treinamento, e normalmente é para profissionais, mas vocês tendo uma autorização, uma recomendação de um professor, vocês podem solicitar. Eles são abertos e todo mundo precisa desse treinamento. Então, quanto mais pessoas, melhor, né? Para a gente poder prestar atenção e identificar melhor, né, aquilo que já vem sendo estudado. Eu estou dando só uma pincelada, né? E por causa da hipotensão postural, nós temos também disponível, né, o manual de prevenção de quedas da pessoa idosa, né? Essa hipotensão postural, essa perda de força, essa astenia, enfim, as sequelas, e também o paciente que fica muito tempo acamado, entubado, tudo mais, ele entra em consumo, né? Ele vai fazer síndrome consumptiva, vai entrar em catabolismo. Então, dependendo da idade, é difícil essa recuperação. Então, é muito importante esse manual. Vocês vão ler, vão aprender muitas coisas, tem imagens, então isso pode ajudar também aos familiares, né? Então, também um acesso gratuito. Então, é muito, muito importante, né? Então, qual a contribuição, né, que o projeto de saúde ambiental, parasitologia e bioética, que é do Laboratório de Imunoparasitologia e Análises Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFRJ, ele traz, né? Nós trabalhamos com a questão da promoção à saúde, da educação em saúde, já há alguns anos, e ali é um repositório, né? Então tem um acervo de diversas coisas. Eu separei aqui aquilo que pode vir a colaborar nessa assistência, porque fatalmente vocês vão pegar pacientes recuperados de Covid na enfermaria, seja enfermaria de clínica médica, seja de doenças infecciosas e parasitárias, né, ou no ambulatório. Então, a base, né, que é a questão da dieta, os alimentos adaptogênicos, que são aqueles que estimulam o funcionamento, o incremento anabólico e imunológico, né, que é isso que eu estudo na parte da biotecnologia vegetal. Nós também temos o trabalho que a gente fez com um médico aluno nosso sobre a arte-terapia de abordagem junguiana e as suas possíveis contribuições no contexto da violência doméstica, que é um fato, né, em todas as classes sociais. Então,
Esse material ele está disponível, ele é importante, né? E a arte-terapia ela é reconhecida, né, nas práticas integrativas e complementares, ela é regularizada, inclusive. Essa questão da humanização e a espiritualidade, né, que foi uma aula que eu dei num treinamento de recursos humanos no setor de geriatria da Ordem Hospitaleira, que em Petrópolis tem um hospital para idosos, né, tem um setor, uma clínica para idosos. A questão da diversidade cultural e a romã, porque a romã é um grande imunomodulador e é muito fácil obter um xarope de romã e fazer um suco e a pessoa tomar esse suco todo dia, né, ou 3 vezes por semana, na hora do almoço. Já tem o efeito comprovado da romã na recuperação neuronal. Então, para pessoas com encefalite ou encefalopatia, pode ser que venha a ajudar, né, nessa recuperação. Tem até uma tese da USP, né, que mostra o efeito da romã, que é a Punica granatum, né? Tem a palestra da Patrícia, que eu recomendo que vocês assistam, né, dessa questão da humanização da pessoa idosa, muito bonita. Tem a publicação da professora Cristina Ezequiel, geriatra, né, sobre os efeitos da pandemia sobre a vida dos idosos, né, uma reflexão assim muito profunda, que vale a pena. Ainda na questão da medicina complementar, né, nós temos a questão como especialidades médicas, a homeopatia, a fitoterapia e a acupuntura. Então, doutora Rosana Martins de Andrade, minha colega de turma, né, eu sou formada aqui, nós somos formadas aqui, Rosana Martins de Andrade, acupuntora, lá em São Paulo, e ela fez esse artigo sobre Yin e Yang, as energias do cotidiano. Então, é um olhar que nos ajuda, né, nos ajuda a entender o paciente, nos ajuda a prescrever a esse paciente, né, até a indicar, né, o profissional para esse paciente, né. Então, isso é muito importante, muito bonito o artigo dela, muito útil, tá? Não é só bonito, ele é útil. Na questão da reabilitação, é essa que eu estava falando para vocês, por isso que nós até grifamos aqui, que é o sentido dessa palestra, né? É a gente compreender a fisiopatologia, saber que tem a manifestação neuropsiquiátrica e buscar essa reabilitação nos diversos aspectos, né, desse paciente em convalescença. Então, Yamamoto e et al., eu não escrevi, nós não escrevemos todos porque são uns 20 colaboradores, mas é muito importante esse artigo de boa leitura, de fácil leitura, vale a pena vocês lerem. Então, nós temos isso aqui, uma mensagem de estímulo, um senhor cearense, né, falando do atendimento dele no SUS, dando um depoimento quando ele estava indo embora. Tive um ótimo atendimento, sou muito grata a todos os profissionais que me acompanharam nesses dias. Eles sempre estiveram ao meu lado, me pedindo paciência e me acalmando. Foi um tratamento fora de série e hoje vou para casa, com saúde. Então, eu achei assim linda essa, né, porque ele saiu alto astral, né? E a gente precisa manter esse alto astral, não é no sentido de colocar um óculos rosa e olhar a vida rosa, mas é no sentido de acreditar na vida, na esperança, na capacidade de recuperação do organismo, na capacidade de recuperação das pessoas, né? E se a gente acredita nisso, a gente também aprende a conviver com os limites, né? A gente vai até onde dá, né? E isso traz tranquilidade para a gente, né? Muita paz de espírito do trabalho que a gente desempenha
E isso é muito importante para vocês que estão iniciando, porque vocês estão pegando um outro mundo, né? E nesse outro mundo é preciso acreditar que dá para fazer coisas, um passo atrás do outro, coisas pequeninas, mas que somadas, né? E por isso que eu fiz questão de trazer o que a Liga fez, né? Pequenos passos, pequeninas contribuições, mas todas muito úteis, que dá muita alegria, assim, quando você pega um artigo numa revista top, né? Num serviço top como a NIAID, e você vê, nossa, nós agimos da forma adequada, da forma que a gente podia ajudar, e que agora é multiplicar, né? Porque esse é o momento de um dar a mão para o outro, né? Não é de haver nenhum tipo de rivalidade, que isso é bobagem, né? E aí, para terminar, né, eu trouxe para vocês uma amiga nossa que teve no último evento da Liga, da LAF, no último evento que teve, que foi o evento de saúde ambiental e saúde das populações, a professora Liane de Luna esteve conosco, mas ela já estava com Covid. E eu achei engraçado que eu estava olhando, todo mundo aqui se vendo, né, na tela, e eu estava observando ela bebendo muita água. Ela já foi minha professora, e eu sei que ela quase não bebe água. E ela estava bebendo muita água, mas nem passou pela minha cabeça. Ela já estava com Covid. E aí, ela, no dia seguinte da participação, ela foi internada, ficou no hospital e conseguiu sair, né? Graças a Deus, está bem, está em casa. E ela mandou para todas as pessoas que ela conhecia, comemorando que ela ia ter alta, né? Depois de uma semana, ela mandou um vídeo que ela fez, ela é uma artista, e mandando um vídeo em agradecimento a Deus, à vida, né? Então, é só para vocês verem o que é uma pessoa madura e o que é uma pessoa, a possibilidade de uma pessoa numa terceira idade ou na quarta idade pensar fora da caixinha, né? A gente quer isso, a gente quer criatividade, um impulso criativo. As pessoas passam por situações de limite, né? Onde tudo passa pela cabeça, né? E é importante a gente ter esses exemplos das pessoas que saem mais fortes, né? Mais fortes não porque tem que exibir que são fortes, mas porque elas entraram num processo que evocou mais vontade de viver, que evocou mais vontade de lutar, de resistir, de ser feliz, né? Então, Cláudio, você fica atento que se por acaso não entrar aqui, porque ele estava entrando quando estava no modo apresentação. Eu estou aqui no modo de apresentação, mas qualquer coisa você coloca aí, tá bom? Por favor. Foi? Não. Ainda não. Cláudio, tenta aí, por favor. Porque a senhora vai abrir aquele link? Abri o vídeo para eles verem. Eu te mandei direto o vídeo, por gentileza. Olha, esse vídeo eu acho que a senhora não me mandou, não. Está no Zap. Pelo Zap. Cadê a presidente da Giovana? Oi, professora. Vou enviar para você mandar para o pessoal, para ver, porque sem música não tem graça. Ah, tá. Eu tenho o número do Cláudio, aí ele me passa depois. Tá bom, tá bom. E aí, o que vocês acham? Vocês querem perguntar o quê? Atendi a curiosidade de vocês ou não? Ah, foi ótimo, professora. Muito obrigada. Adorei a aula. Você quer perguntar alguma coisa?
Eu não tenho dúvida. Se alguém tiver, pode mandar no chat ou pode perguntar. Cláudio, quer perguntar alguma coisa? Não, tudo bem. Estou vendo que o Claro Pires da... Obrigada, Rafaela. Claro Pires da UCP está aqui. Seja bem-vindo. Eu acho que o colega dele é o Tiago, né? Daniel, obrigado, professor. Daniel, deu para... Eu não sei desde quando vocês estão aí, mas deu para entender um pouquinho da questão da hipóxia? Sim, a gente está aqui desde o início, né? E, bom, os outros alunos que não conhecem a gente, nós somos alunos do mestrado de engenharia e a gente vai fazer um artigo e provavelmente um protótipo de inteligência artificial analisando um pulmão de Covid, né? Então foi por isso que a gente foi convidado para assistir essa aula. Espero ter colaborado. Eu já passei para o professor Giovanni essa apresentação para vocês, pelas referências bibliográficas, né? Pode ser que colabore, tá bom? Com o trabalho de vocês. Obrigado, professora. Disponha. Aquilo que eu souber. Alguém mais quer falar alguma coisa? Professora Jaqueline? Cláudio, tenta ver se consegue passar essa música. Márcia, foi super bacana. Obrigada pela apresentação. Meninos aí, com muito carinho, muito respeito, que vocês são profissionais de formação. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que a gente não envelhece tudo por igual, ainda mais esses rapazes, né, esses estudantes de mestrado que estão aí. Pensar também, considerar que esse pulmão, ele pode ser jovem, pode ser idoso, pode ser um pulmão jovem de uma pessoa cronológica. Perdeu, já. Tem metimentos, né? Oi? Pode repetir, porque deu uma congelada. O pulmão idoso... O pulmão, quer dizer, considerar... deixa eu só baixar uma coisa que tem outro eletrônico lá na outra sala. Considerar que um pulmão cronologicamente jovem pode estar idoso por outros comprometimentos, hábitos de vida, né? Ou até nem sendo hábitos de vida, mas situações circunstanciais da vida de trabalho. Então, ninguém envelhece todo por igual, e o envelhecimento ele pode ser visto pelo ponto de vista psicossocial, biológico, cronológico, então são muitas variáveis, né? Mas, sem dúvida, essa conversa hoje foi muito importante, porque mostrou também que os produtos técnicos que vocês podem colaborar, eles serão avaliados por outros profissionais, porque a gente recomenda esse produto técnico para alguém, e consumo também. Então, é importante fazer o produto, importante analisar criticamente aquele produto, né? E a professora Márcia já deu um caminho para vocês. São produtos que, para ir para o site da UFRJ, ele não foi por acaso, ele foi um produto de alta qualidade, porque ele passa por um crivo técnico da equipe, dos laboratórios, né? Dos centros onde eles estão ancorados. E quem sabe aí vocês podem começar a fazer um produto técnico, montar, né, uma base de produto técnico aí. Eu vou até catucar Márcia, pega Volmer lá em Jordânia para abrir uma base de produtos técnicos, que eu já andei conversando com eles sobre isso, né, da Unifase, porque tem massa crítica para essa produção, né? Então, muitas coisas você faz, né? Eles estão lá exatamente porque não tinham onde colocar aqui. Mas eles estão lá como um repositório, valorizando o trabalho deles. Assim que tiver alguma coisa, vai ficar lá, porque já está lá, e vai vir para cá. Exato, porque a gente compartilha os laboratórios, né? A ideia é trabalhar colaborativamente, porque ninguém trabalha, ninguém é mais importante que ninguém, a não ser o usuário do nosso serviço, né? Então, todos nós trabalhamos para ele, cada um dentro da sua área de conhecimento, na sua especialidade, sua área de conhecimento, mas quem manda na gente é o paciente, né? O usuário do nosso serviço, seja ele público, privado, conveniado. Então, vamos trabalhar juntos para dar o melhor para a população, porque a nossa população merece. E o melhor do Brasil é o brasileiro. E vamos pensar sempre nisso, tá? Márcia, obrigada, foi um prazer, uma honra estar com vocês todos aí, você e os meninos da Liga, muito bacana. Um grande abraço. Obrigada, Jaque, você sempre dando essa força aí para a gente. Muito obrigada mesmo. Então, gente, se a gente não tem mais nada
a tirar a dúvida de vocês, o Cláudio vai falar sobre vacinas, né, Cláudio? Isso, nós fizemos uma pesquisa sucinta sobre cobertura vacinal e também um pouco acerca das reações adversas vinculadas às vacinas para o Covid-19. Não deve demorar muito, cerca de uns 15 minutos a gente já finaliza. Já está compartilhando. Bom, então, meu nome é Cláudio e eu sou aluno de enfermagem da Unifase. Primeiramente, nós vamos falar um pouco acerca da distribuição das vacinas pela União, pelo estado do Rio e também por Petrópolis, né? Os dados foram coletados no dia 21/6 desse mês, desse ano. Então, o Brasil tem um total de cerca de 123.214.292 doses distribuídas por todo o país, sendo destas 86.960.570 já aplicadas. Apenas 2 vacinas já apresentam o registro definitivo perante a Anvisa, que é a AstraZeneca e a Pfizer. Outras 2 foram aprovadas por uso emergencial, como a Janssen e a Coronavac. E, além disso, em análise ainda estão a Covaxin e a Sputnik V, que é russa. Dentre todas essas, apenas a Janssen, que é produzida pela Johnson & Johnson, apresenta dose única. Todas as outras precisam de 2 doses. No Rio de Janeiro, cerca de 11 milhões de doses de vacinas foram distribuídas, 11.423.954, e cerca de 4.892.112 foram aplicadas como primeira dose, e como segunda dose, 1.940.519. Agora, na cidade de Petrópolis, eu não achei os dados acerca da distribuição de quantas já chegaram, contudo, só achei nos boletins de informação da Prefeitura os dados de aplicação, no qual, na primeira dose, 105.271, e em segunda dose, 40.217. E falando um pouco acerca dos grupos prioritários, que foram temas de debate, principalmente acerca por conta de questões econômicas, questões de fechar comércio e diversos outros temas. No Brasil, por exemplo, ela foi sugerida devido a seguir princípios estipulados pela OMS, principalmente, então, sendo pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência, população privada de liberdade, ou seja, criminosos que estão presos, forças de segurança, forças armadas, e trabalhadores de setores considerados muito importantes para a economia, como educação, saúde, setores de transporte e trabalhadores industriais. Nos setores de transporte estão vinculados primeiramente caminhoneiros, também de transporte de meio urbano e também de meio marítimo e aéreo. E aqui agora eu peguei alguns dados acerca da vacinação que neste primeiro gráfico são do ano de 1995 a 2005, onde a gente pode observar de baixo para cima, seguindo de uma forma crescente, que no ano de 1995 a gente tinha uma incidência ali, uma porcentagem de 45,7% de vacinação, onde isso foi ascendendo, aumentando. A gente teve um pico no ano de 1999, acho que vocês conseguem ver meu mouse, né, aqui, e depois essa média ela se manteve acima de 70%. Isso foi aumentando, contudo, como a gente pode observar, aqui onde está em 95,07, que foi no ano de 2015, a gente teve um pico que foi o maior da história, dentro desse espectro da pesquisa, agora voltado para 2006 a 2019. E um aspecto interessante é que no ano de 2016 a gente teve uma queda muito forte, né? Ou seja, a gente voltou a um patamar lá do ano de 1996. Depois, em seguida, isso aumentou e, novamente, no ano de 2019, a gente teve essa queda muito forte. Algumas explicações para isso estão vinculadas principalmente a um aumento de forma mundial em movimentos anti-vacina e também das pessoas terem insegurança perante algumas reações adversas e algo assim, principalmente no público idoso.
Agora, acerca um pouco das reações adversas. No quesito da AstraZeneca, as principais são sensibilidade e dor no local da aplicação, febre, cefaleia, mialgia, dores articulares e mal-estar. Como no semestre que vem eu já estou indo para o internato do meu curso, eu acabei tomando a dose da AstraZeneca e eu tive todos esses sintomas. E foram muito fortes durante cerca de 2 dias, no meu caso. A Coronavac, ela é, de todas as vacinas, a que menos tem reações adversas, ou praticamente pode não ter, né? Principalmente, ela vai ter dor no local da aplicação, e as reações como uma febre ou dor de cabeça também acabam sendo muito raras, quase que inexistentes. A Pfizer, ela apresenta também muita dor no local da injeção, fadiga, cefaleia, mialgia e febre. A gente vai observar ao longo também de outras vacinas que, basicamente, as reações são as mesmas, como no caso da Janssen, que é de única dose, dor também no local da aplicação, dores articulares e também febre. No caso da Covaxin, também dor no local da aplicação, cefaleia, febre, mal-estar, mialgia, náusea e vômito e também erupções na pele. E no caso da Sputnik, o laboratório que criou essa vacina, ele relata não haver nenhum tipo de... Não haver incidência significante de reações adversas ou efeitos colaterais, e quando ocorrem são raros, sendo a cefaleia também, a febre e a mialgia. E agora, por fim, um pouco sobre o que eu já comentei, que seriam motivos para a população ter receio ou não querer se vacinar. Um fato que está ocorrendo em diversos países desenvolvidos, como eu citei, é o aumento de movimentos anti-vacinas, que muitos deles utilizam, por exemplo, argumentos de mais de 100 anos atrás, algo muito defasado, né? É a crença quase que numa ignorância, né? Principalmente em pessoas leigas. E também outro ponto é a insegurança. Basicamente, as minhas diferenças foram essas, né? O Ministério da Saúde e Boletim Epidemiológico, a Organização Mundial da Saúde e também a Prefeitura de Petrópolis. Eu acho que no final foi interessante perceber que, por exemplo, no Brasil, não foi uma coisa do agora, né? Uma insegurança criada agora, vinculado à vacinação. A gente vê que a gente teve sempre umas quedas muito estranhas que ocorriam em anos esporádicos, né? Desde, por exemplo, a década de 90. Isso veio ascendendo, melhorando, então a gente tinha uma queda. Isso foi um ponto interessante para notar. A senhora quer comentar, professor? O que eu acho, o trabalho, o seu estudo está ótimo, né? Como eu já tinha te falado, um levantamento dentro daquilo que você conseguiu, né? Dos dados que você conseguiu, e ainda se recuperando dessa reação pós-vacinal, né? Que deu uma derrubada, né? Fez um bom trabalho. E o que motivou, né, mais uma vez, essa proatividade do pessoal da Liga, com essa participação cidadã, uma participação enquanto estudante universitário, é exatamente essa baixa cobertura vacinal, né? Que é muito importante a gente entender que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil, ele é um top ao redor do mundo, super bem planejado, e que vacinas realmente erradicam doenças, e ano após ano a taxa da cobertura vacinal vem caindo por fatores adversos, que não são falta de vacina, mas são outras influências, e o que implica na lesão do coletivo. Então, sarampo retornando, poliomielite retornando, doenças que já estavam sob controle e outras consideradas erradicadas retornando. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer em relação à ética, o que uma pessoa está
quando ela opta, ou quando várias pessoas optam por não vacinar, se isso é direito, né? Se realmente é um direito, se isso realmente é ético, quando a gente considera que muitas pessoas podem adoecer, né? E, de novo, esse comportamento em relação à Covid. Eu não sei se isso é uma conduta ética. E olha que eu sou homeopata, tá bom? Mas eu trabalho, os homeopatas que eu conheço, eles todos vacinam. E a gente usa medicamentos que possam tirar qualquer mau efeito da vacina. Mas a gente vacina. Vacina os filhos da gente, vacina os parentes da gente e a gente se vacina. Todo mundo se vacinou. Porque não há dúvidas do papel, da importância da vacina, né? Então, assim, a gente não duvida da evolução da ciência, né? Então, é importante pensar nisso quando você, por intermédio, a gente é livre para tomar a decisão que a gente quer, mas desde que a gente não prejudique os outros. E, às vezes, o outro está bem do teu ladinho, da sua própria família, tá? Mas, na verdade, nós somos todo um grande grupo, né? Então, essa questão da vacinação, ela precisa ser repensada de uma maneira científica e epidemiológica, né? Nós estamos falando de pandemia, né? Então, não dá para brincar com a vida alheia e até com as sequelas que podem ficar, como a gente estava mostrando agora há pouco. Então, eu fiquei muito grata com a proatividade do Cláudio de fazer esse estudo, de trazer essa contribuição, e é importante vocês refletirem, né? Nós estamos na ponta da população e cuidando dessa população. E não dá. A vacinação, ela precisa ser feita rapidamente, porque em função das interações com os diversos grupamentos, as diversas características genéticas e ambientais, o vírus vai mutando, né? Então, a vacinação, ela precisa ser feita com altas taxas, atingir altas taxas de cobertura vacinal e ser feito o mais rápido possível, e não ter uma cobertura baixíssima, como essa que a gente está vendo, né? Então, isso é uma coisa, assim, que é preocupante, porque, às vezes, as pessoas ficam ligadas em pensamentos não científicos, e o que acontece é que muita gente vai complicar, muita gente pode sequelar, né? Então, a gente tem que entender que tudo vem para somar, né? O que você acha, professora Jaqueline? Márcia, eu faço minhas essas palavras e acho duas coisas, né? A apresentação de Cláudio, parabéns, foi ótima. Curioso, né, que os dados da quantitativa em Petrópolis, Cláudio teve uma certa dificuldade do acesso, né, faltou transparência em algumas coisas, quer dizer, logo da nossa cidade, que é uma cidade culturalmente, né, de pessoas mais informadas, se a gente for olhar a estatística nacional. Acho que essa mensagem também que Márcia acabou de falar traz para a gente que nós temos que trabalhar muito junto à clientela que atendemos, em desconstruir várias questões, né, despolitizar a questão da vacina no nosso país. Isso não é uma questão política, é uma questão de saúde, mas a gente tem que respeitar as convicções do outro, né, a questão ética que Márcia traz, e que vocês já têm exposição a ela. Mas, eticamente, também não podemos nos ausentar de falar com essas pessoas, né? E isso é um momento, todo momento, no ônibus, no café, no ambulatório, no DIP, onde vocês estiverem atuando, estudando, isso é muito importante, né? E, assim, só fiquei muito assim, puxa, como é que Petrópolis não está tão transparente? E levar essa mensagem para a gente, né? Porque vocês amanhã serão gestores também, né? Espero que... Porque todos vocês que estão aqui vão ter um diploma de graduação, de médico, de enfermeiro, de mestre em engenharia,
Mas uma coisa é ter o diploma, outra coisa é você ser médico, ser enfermeiro, ser um mestre em engenharia, que vai trazer um retorno para a população. É bem diferente, né? Ter um papel e ser o profissional é um caminho. E eu acho que tem muita coisa aí para a gente pensar, né? Essa foi inspiradora, essa fala aí, Márcia, porque nos leva à reflexão de muitos aspectos que temos que pensar na ciência e na profissão, né? Na área que a gente abraçou, todos nós aqui abraçamos de alguma forma, trabalhar na saúde ou contribuir com ela, né? Uma vez que nós temos também mestrandos aí da engenharia. Então, é um caminho, né? Obrigada, Márcia, pela deferência. Uma honra estar aí com vocês. A honra é nossa. E aí, cadê a galera da Infecto? Alguém vai falar alguma coisa? Obrigada, professora. A gente adorou a aula. Mas o que é que vocês pensam sobre essa questão da vacina? A gente concorda com a apresentação do Cláudio, achei que contribuiu muito e foi muito enriquecedora. Ok. Pergunta ao professor Samuel, que é o professor de vocês, né, da Liga, que é uma pessoa com grande experiência, uma pessoa que... Ele foi meu professor, e uma vez professor, eterno professor, né? Até hoje. Oi, professor! Encontro com ele na rua, ele é meu professor. Foi meu professor na graduação e na residência em infectologia, que é a minha primeira formação. E ele foi uma das pessoas que no Brasil trabalhou contribuindo para o programa de imunizações, tá? Tá bem. Sim, o professor Samuel é muito querido pela gente e a gente vai passar essa mensagem para ele. Muito obrigada, professora. E ele contribuiu muito nas câmaras técnicas, viu? De pediatria, de infectologia, no CRM, né? Para isso, eu acho que é importante ouvir a voz de um infectologista experiente como ele nessa questão, né? E é uma pessoa ética também, né? Então, é uma coisa que para vocês refletirem, né? Isso é muito sério. Isso é mais sério do que qualquer politicagem. Porque politicagem a gente abstrai. Agora, a vacinação a ausência da vacinação tem uma repercussão assim muito séria. Ainda mais agora que tem vacina. Antes não tinha, mas agora tem, né? Então, Cláudio, parabéns aí pela sua iniciativa, que essa sua palestra possa ser divulgada em outros lugares também, que você apresente em outros lugares também, para uma reflexão sem paixão, não é apaixonado, com ira, com discussão, nada disso, é uma reflexão para a gente saber como é que a gente vai se posicionar, né? Tá bom? Enfim, alguém quer falar alguma coisa? Que silêncio, eu acho que ninguém gostou de nada. Vou embora. Cláudio. Bom, acho que é isso então. Agradeço, professora Márcia, pela aula que a senhora deu, pela presença de todos, a Giovana também, a professora Jaqueline, que está presente. E acho que é isso, né? Muito obrigada por todos esses anos de convivência e vamos ver se ainda surgirão novos trabalhos ou não, tá? Estamos aí abertos. Principalmente se for na parte neuropsiquiátrica, que está voltando a ser a minha ênfase. Né, professora Jaqueline? Obrigada, Vinícius, obrigada. Então, gente, um grande abraço. Cláudio, se depois você puder disponibilizar essa gravação,